Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, parte 14, capítulo 127. Rugido, rugido. O besta moveu-se com a velocidade de um raio, passando por Phil e avançando diretamente em direção a Lucian. Ao sentir a presença de Phil, besta parou por um momento, querendo resgatá-lo. Vamos lá, você não confia em mim? Lucian acenou com a mão, recusando-se a deixar que seu plano fosse por água abaixo. Roar. Após uma breve hesitação, besta correu atrás dele, escapando junto com Lucian. Ele confiava em Lucian. Phil, sai da frente, gritou vovô Max de trás, tentando alcançar as duas feras ferozes. Phil ficou paralisado enquanto as duas criaturas selvagens, com garras e presas à mostra, cresciam cada vez mais diante de seus olhos. De repente, ele tirou um dispositivo do bolso. Era inteiramente prateado, com um formato que lembrava uma chave, e um botão vermelho na parte superior. Phil pressionou firmemente. Um estranho sinal de áudio emanou do dispositivo, criando ondas sonoras invisíveis que se espalharam em todas as direções. Rugido. Ambos os vulpimantes, e até mesmo o selvagem que estava por perto, agarraram suas cabeças em agonia, rolando no chão como se estivessem sofrendo a mais cruel tortura. Apito sônico. O vovô Max correu até lá, com as sobrancelhas profundamente franzidas. Este dispositivo emitia uma frequência especial letal para os vulpimantes, cuja audição era extremamente sensível. Mas se Phil já possuía o apito sônico, por que não havia lidado com os vulpimantes antes? Ao perceber o olhar desconfiado do vovô Max, Phil sorriu. As coisas ficaram urgentes agora mesmo, foi aí que me lembrei que tinha o apito sônico de Tom. O avô Max assentiu levemente com a cabeça, embora sua expressão tenha mudado. Quando finalmente lidaram com os dois vulpimantes, já eram cerca de 3 da manhã. Todos estavam completamente exaustos. Após a insistência de Phil, o vovô Max finalmente concordou em levar Lucian e os outros para a casa de Phil para descansarem, decidindo que fariam os planos assim que amanhecesse. Quando eles chegaram, todos ficaram paralisados. Tapetes vermelhos luxuosos, lustres de cristal reluzentes, sofás caros de pele de tigre e jogos de chá esculpidos em jade, pura extravagância. Phil, no entanto, descartou a ideia com desdém. Max, esta suíte presidencial é apenas um detalhe. Se vocês se juntarem a mim, em breve serão magnatas mundialmente famosos. O avô Max balançou a cabeça, recusando-se a ser convencido. Ben estava sentado no sofá de couro, saboreando uma farta travessa de frutas. Vovô, você é muito teimoso. Seria incrível entrar para o tio Phil. Poderíamos lutar contra os bandidos e viver felizes para sempre. Tem coisa melhor? Não presuma que todos sejam tão gananciosos quanto você, resmungou Gwen, lançando um olhar fulminante para a prima que havia sido subornada com frutas. Exatamente, Max. Ben tem toda a razão. Phil insistiu, aproveitando o momento. Os poderes de Ben, sua experiência em combate e meus talentos juntos, seríamos imparáveis. Nenhum alienígena conseguiria nos enfrentar. A boca de Lucian se contraiu levemente. Talentos, hein? Isso é um exagero. Após uma longa pausa, o vovô Max esfregou a testa. Me deixem em paz por um instante. Dito isso, ele saiu pela porta, deixando para trás apenas sua figura solitária. Phil cerrou o punho silenciosamente, depois se virou com um sorriso radiante. Bem, vocês dois fiquem aqui e se divirtam. Vou convencer o Max a entrar para a minha equipe. Pode ir em frente, tio Phil. Ben ainda comia alegremente com suco de fruta escorrendo pelo queixo. Gwen balançou a cabeça, abrindo o laptop para consultar o material de estudo. Ao ver o vovô Max e Phil se afastarem, Lucian sentiu um arrepio no peito. Aquele velho astuto provavelmente estava prestes a revelar suas verdadeiras intenções. Há pouco tempo, no frigorífico, Lucian atraiu deliberadamente os dois vulpimantes para perto de Phil, tudo para fazê-lo cometer um deslize. Com o apito sônico, Phil poderia ter lidado com os vulpimantes sozinho. Então, qual era o verdadeiro propósito dele ao trazer todos para lá? Suíte presidencial, Jardim dos Fundos. O avô Max, com os cabelos grisalhos, estava sentado na beira do canteiro de flores. Seus olhos estavam calmos como água parada, mas sua testa permanecia profundamente franzida. Lembranças dos dias em que lutou ao lado de Phil vieram à tona. Os dois eram inseparáveis, trabalhando em perfeita sincronia. Juntos, derrotaram Vilgax e o enviaram para o espaço sideral. Então a cena em sua mente mudou para o frigorífico. A expressão de Phil ao ver o Omnitrix de Ben, e mais tarde, o súbito aparecimento do apito sônico. Tudo era muito suspeito. Um mau pressentimento começou a tomar conta do coração do vovô Max. Ele suspirou baixinho. Espero que não seja o que estou pensando. De repente, passos fracos farfalharam por perto. O olhar do vovô Max endureceu. Instintivamente, sua mão foi à cintura enquanto ele se endireitava de um salto, pronto para sacar a arma. Meu velho amigo, sua vigilância não diminuiu nem um pouco. Phil cumprimentou com um sorriso tímido, erguendo as duas mãos. Então é você. O vovô Max relaxou um pouco e sentou-se novamente. Max, me escuta, disse Phil casualmente, sentando-se ao lado dele. Eu realmente quero que você e Ben se juntem a mim. Juntos, poderíamos combater o crime, eliminar o mal e restaurar o orgulho dos encanadores. Não precisa dizer mais nada, disse o vovô Max, com o rosto escurecendo. Ben ainda é criança. Não o envolva nisso. E obrigado por nos hospedar esta noite. Iremos embora amanhã de manhã. Max, você tem certeza de que não vai reconsiderar?
Perguntou Phil com um leve sorriso irônico, levando a mão discretamente para trás das costas. O avô Max permanecia absorto em seus pensamentos, alheio ao movimento, ou talvez, simplesmente não o esperasse. Clique. Phil ergueu subitamente o projetor do nulificador, apontando diretamente para o vovô Max. O quê? Os olhos do vovô Max se arregalaram. Phil, você sabe o que está fazendo? Você me obrigou a fazer isso, Max, disse Phil com um sorriso frio. Não é à toa que aqueles alienígenas pareciam familiares. A besta do caos, o vulpimante, todas criaturas que um dia aprisionamos no nulificador. O vovô Max cerrou os punhos com força. Você roubou o projetor do nulificador, libertou os alienígenas e depois os recapturou para lucrar. Phil, você me decepcionou muito. Naquele momento, o homem à sua frente parecia um estranho, movido pela ganância, sem um pingo de consciência. Max, se eu não tivesse feito isso, já estaria desempregado há muito tempo, disse Phil com um sorriso irônico. Desde que você derrotou Vilgax, nenhum alienígena se atreve a causar problemas na Terra. Eu só fiz isso para manter meu emprego. Largue o projetor do nulificador. Ainda há uma chance de consertar isso, disse o vovô Max gravemente. Já que você é tão teimoso, não posso deixar você ir embora, disse Phil com fingido arrependimento. Não se preocupe, Max. Vou dizer ao Ben que você deixou suas últimas palavras, pedindo a ele para me ajudar a destruir monstros alienígenas e nos deixar ricos. Ele puxou o gatilho. Um raio de luz dourada disparou, indo direto para o atônito vovô Max. Bang! Uma silhueta branca surgiu repentinamente pela lateral, atingindo Phil em cheio e arremessando-o para longe. O feixe dourado desviou-se da trajetória, passando velozmente pelo vovô Max e desaparecendo no céu noturno. Fantasmático, com seu único olho roxo brilhando, encarou Phil, que estava estirado no canteiro de flores. Sua voz rouca soou fria. Lucian estava certo. Você esteve mentindo para nós o tempo todo. Bem, não é assim que se faz. Devemos trabalhar juntos para combater esses alienígenas. Phil se levantou, com o corpo coberto de pétalas espalhadas. Não vou trabalhar com alguém como você, disse Fantasmático, balançando a cabeça com a voz gélida. Que pena. As palavras mal haviam saído de seus lábios quando Phil ergueu novamente o projetor do nulificador, disparando outro raio dourado em direção ao chão do jardim. Zumbir. Um círculo dourado se formou no gramado, ondulando com ondas de energia. Grito. Uma criatura branco-acinzentada surgiu de repente da luz. Possuía asas que brotavam de suas costas, presas afiadas como navalhas e uma cauda feita de tentáculos ondulantes. Enorme e ameaçador, parecia um cruzamento entre um morcego e um polvo. Capítulo 128. É um guardião nulo. Os olhos do vovô Max se estreitaram. Os guardiões do vazio geralmente viviam no nulificador, encarregados de caçar criminosos alienígenas. Qualquer um tolo o suficiente para tentar escapar seria implacavelmente perseguido por bandos dessas criaturas. Se o nulificador era uma prisão, então os guardiões do nulificador eram seus guardas, uma força indispensável. Este guardião nulo em particular estava perseguindo um fugitivo quando um círculo de luz dourada apareceu repentinamente à sua frente, teleportando diretamente para este local. Analisando o ambiente desconhecido, o guardião nulo rosnou baixinho, seu olhar imediatamente se fixando em Fantasmático. Um ectonurita. As outras formas de vida, os fracos terráqueos, não mereciam nem mesmo sua atenção. Com um bater de asas, os tentáculos do guardião nulo, semelhantes aos de um polvo, se contorceram e ondularam enquanto ele deslizava pelo ar, mergulhando diretamente em direção à figura fantasmagórica. Isso não tem graça nenhuma. O corpo de Fantasmático se desfez no nada, desaparecendo no ar. Camuflado perfeitamente na escuridão, Fantasmático flutuou silenciosamente em direção a Phil no canteiro de flores, pronto para arrebatar-lhe o projetor do nulificador. Nesse instante, outro círculo de luz dourada surgiu ao lado deles. Um segundo guardião nulo surgiu, ainda maior e mais feroz que o primeiro. No instante em que apareceu, a fera enfurecida rugiu e investiu contra Phil. Phil ergueu rapidamente seu projetor do nulificador, disparando um raio dourado que sugou o guardião nulo frenético de volta para o nulificador. Então, sem hesitar, ele puxou o gatilho novamente, desta vez lançando o raio em direção ao vovô Max. Como esperado, o selvagem guardião nulo irrompeu mais uma vez. No instante em que avistou um alvo vivo, suas asas se abriram amplamente e com um rugido furioso, ele se lançou para despedaçar tudo em seu caminho. Agora 2 guardiões nulos rondavam o pátio, suas garras cortando enquanto atacavam o vovô Max. O vovô Max disparava rajadas de projéteis laser azuis de suas pistolas gêmeas, rolando e desviando entre os tiros enquanto lutava desesperadamente para se defender. Perto dali, Gwen entoava seu feitiço, invocando torrentes de dragões de água azul que atingiam repetidamente as feras atacantes. Mas contra a pele resistente e blindada dos guardiões nulos, seus feitiços da alma do dragão da água mal causavam dano, apenas os empurrando para trás por breves instantes. Exausta pelo esforço, Gwen já estava perto do seu limite. Sem hesitar, Fantasmático virou-se e voou em direção ao guardião nulo na retaguarda, enfrentando-o de frente. Phil zombou, recuando para um canto do pátio. Observou a batalha em curso com um sorriso debochado, como se estivesse apreciando o espetáculo. A essa altura, ele já havia desistido da ideia de Ben ficar do seu lado. Mas agora que haviam descoberto seu segredo, ele não podia deixá-los sair vivos. De repente, passos ecoaram ao lado. Phil virou a cabeça bruscamente. Ao ver quem era, soltou um suspiro de alívio.
Ah, é o neto do vovô Max, quase me matou de susto. Ele enxugou o suor da testa e olhou para o jovem à sua frente. Lucien estava parado ali, vestindo uma camiseta branca e calças jeans azul claras folgadas, com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos. Seus olhos profundos brilhavam levemente enquanto ele encarava Phil friamente. Ah, que cara é essa? Phil zombou, com os olhos cheios de desprezo. Assim que o Guardião Nulo acabar com Max e os outros, você será o próximo. Para Phil, a maior ameaça era Ben Tennyson, pois ele possuía o Omnitrix. Quanto ao jovem à sua frente, Phil nem sequer o via como uma ameaça, apenas como uma formiga insignificante. É mesmo? Lucien sorriu, erguendo seu modelo de calibração do Omnitrix e pressionando-o para baixo. Bip, bip. O elegante dispositivo ganhou vida, projetando um holograma verde vibrante, repleto de mistério e brilho de alta tecnologia. O quê? Os olhos de Phil se arregalaram, sua boca aberta em espanto. Um Omnitrix? Outro Omnitrix? Como isso é possível? Embora parecesse diferente da versão original de Ben, Phil reconheceu imediatamente o design inconfundível, e era claramente um modelo mais avançado. Chama, Buzoshok, Dito, Enormossauro, Snarió, XLR8. Você serve. Lucien girou o seletor para o ícone do XLR8 e o bateu com força. Baque. Um clarão de luz esmeralda irrompeu, e uma figura flamejante surgiu onde Lucien estivera. Sua pele brilhava em tom carmesim, irradiando o calor de rocha derretida. Rachaduras percorriam seu corpo, pulsando com uma luz flamejante, e uma chama intensa dançava no topo de sua cabeça. Chama. Lucien olhou para as próprias mãos, ligeiramente surpreso. Tanto faz. Não importa em quem eu me transforme. Lidar com Phil não seria difícil, independentemente da forma. Chama saltou no ar, com chamas irrompendo sob seus pés enquanto ele avançava em um rastro de fogo, aproximando-se rapidamente. A expressão de Phil se contorceu em alarme. Ele rapidamente ergueu o projetor do nulificador, disparando um raio dourado na tentativa de absorver Chama. Mas Chama já havia previsto a jogada. Com um rápido passo para o lado, ele se esquivou do ataque e avançou. Quando ele estava prestes a alcançar Phil, uma forte rajada de vento o atingiu por trás, pressionando sua cabeça como um martelo. Os instintos de Chama se aguçaram. Ele girou no ar e desviou rapidamente para o lado. Bum! Um enorme martelo de ferro caiu exatamente onde ele estava, desencadeando uma onda de choque estrondosa que estilhaçou o chão e levantou nuvens de poeira no ar. Chama se virou, cerrando os punhos. Não muito longe de Phil, um deslumbrante anel dourado cintilava no ar. Ao longe, surgiu uma figura monstruosa, 5 metros de altura, pele verde escura e espessa, coberta por músculos salientes. Seus traços eram inchados e grotescos, sua cabeça enorme e orelhas largas, como um demônio porco que assumirá forma humana. Ele empunhava um martelo colossal, seus olhos vermelhos sangue fixos ferozmente em chamas. Chama assumiu uma postura de combate, pronto para atacar a qualquer momento. Embora tivesse desviado do disparo anterior de Phil, o raio perdido criou aquele anel dourado, e dele emergiu essa criatura. Phil ficou paralisado por um instante, depois deu um sorriso irônico. Parece que o destino está a meu favor, afinal. Mesmo sendo um alienígena de fogo, você não é páreo para mim. Roar. A criatura verde ergueu seu martelo, golpeando o chão sob seus pés enquanto avançava como um tanque desgovernado. Jin. Missão do hacker alienígena acionada? Derrote o gigante verde. Recompensa por missão concluída. Efeito de aprimoramento aleatório? As notificações do sistema ecoavam na mente de Chama. Então eu vou lidar com você primeiro. Ele estendeu as palmas das mãos para baixo, liberando uma torrente de chamas escaldantes que se condensou sob ele, formando uma nuvem de fogo. Voxax! O gigante verde brandiu seu enorme martelo com uma força aterradora, visando esmagar Chama contra o chão. Mas no instante seguinte, Chama disparou para cima, as chamas o impulsionando para fora do alcance do golpe devastador. Ele apontou a palma da mão para baixo e lançou várias bolas de fogo flamejantes contra a criatura abaixo. Rugido. O gigante verde rugiu como uma fera, seus músculos se contraindo enquanto brandia seu martelo em arcos selvagens, despedaçando cada bola de fogo que se aproximava com explosões de chamas que iluminavam o céu. Forte, né? Acho que vou ter que levar isso a sério. Chama reuniu chamas intensas em suas mãos, espiralando-as ao redor de seus braços antes de liberar 2 ondas gêmeas de energia ardente. Os 2 fluxos de fogo se entrelaçaram no ar, fundindo-se em um colossal dragão de fogo que mostrou suas presas e rugiu ao se lançar diretamente contra o alvo. O gigante verde ergueu seu martelo, soltou um rugido furioso e encarou o dragão de frente. Capítulo 129. Baque. O gigante verde ergueu seu enorme martelo e o golpeou com toda a força contra o dragão de fogo rugindo. A explosão de poder enviou uma violenta onda de calor que se propagou, dobrando os delicados caules das flores ao redor. Pairando no ar, Chama observou o vapor ascendente abaixo engolir a silhueta do gigante, fazendo-o desaparecer de vista. Ele voltou seu olhar para Phil, pronto para avançar e tomar o projetor do nulificador. De repente, um assobio agudo cortou o ar ao seu lado. Chama desviou-se para o lado num instante, saltando de sua nuvem de fogo para se esquivar do martelo que se aproximava, aterrissando firmemente no gramado chamuscado. Do outro lado do jardim, o gigante verde estava de pé sob uma árvore.
Sua pele estava enegrecida pelas chamas do dragão de fogo, e sua respiração era pesada e irregular. Claramente, o ataque o havia deixado gravemente ferido. Suas 2 mãos estavam vazias agora. Ele havia arremessado seu enorme martelo momentos antes em uma emboscada fracassada que Chama evitou facilmente. Ao ver a criatura enfraquecida, Chama decidiu que era hora de acabar com as coisas. Cerrando os punhos, ele reuniu chamas escaldantes ao redor deles, depois impulsionou-se com as 2 pernas, tornando-se um raio de luz carmesim que encurtou a distância num instante. Um lampejo de medo brilhou nos olhos esmeralda do gigante. Tum, tum, tum. Uma saraivada de socos flamejantes rasgou o ar, deixando rastros de luz intensa. Como uma tempestade de fogo, eles caíram impiedosamente sobre o corpo do gigante. Bum! Após centenas de golpes rápidos, Chama concentrou todo o seu poder em um golpe final. Seu punho flamejou com chamas deslumbrantes antes de penetrar no abdômen do gigante como um raio. Por um instante, tudo ficou imóvel. Os olhos do gigante se arregalaram e seu corpo congelou no lugar, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. 3 segundos depois, ele caiu para trás com um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob seu peso, levantando ondas de poeira que se espalharam pelo pátio. Seu braço enorme ainda se contraía fracamente. Ele não estava morto, apenas completamente imobilizado. Gigante verde derrotado? Aprimoramento do Chama. Poder de fogo mais 10%. Chama recuou o punho e se virou para Phil, que estava no canto. Entretanto, Fantasmático e Vovô Max já haviam lidado com os 2 guardiões nulos, nocauteando-os instantaneamente. Seus corpos enormes jaziam espalhados pelo pátio destruído como bestas bêbadas. O vento noturno uivava enquanto Chama avançava, cada passo deixando pegadas chamuscadas e brilhantes no chão. Sua presença irradiava um poder silencioso, uma autoridade natural que dispensava palavras. Phil, vou dizer isso pela última vez, me dê o projetor do nulificador, gritou Vovô Max, agarrando o braço ferido enquanto avançava apressadamente. Fantasmático flutuava ao lado dele, sua forma pálida brilhando fracamente na escuridão. Seu único olho encarava Phil, que estava em pânico. Seu verme, Phil, como ousa enganar o grande herói? É porque aquele bobão era muito fácil de enganar. Gwen murmurou, fazendo beicinho ao se lembrar de como Ben havia sido subornado com uma bandeja de frutas. Se Lúcia não tivesse revelado a verdadeira natureza de Phil enquanto ele e o avô estavam fora, eles poderiam ainda estar no escuro, e o avô poderia ter acabado preso no nulificador. O grupo ficou reunido de frente para Phil num canto do pátio. Diante de 2 alienígenas poderosos, um encanador aposentado e um mago da água, o coração de Phil afundou completamente. Ele soltou uma risada amarga, lançando um olhar para seu antigo camarada. Max, você sabe que não tem volta para mim. Depois do que eu fiz, os encanadores nunca vão me perdoar. O coração do vovô Max apertou. Ele respirou fundo, controlando a voz. Se você estiver disposto a parar agora, ainda há uma chance. Pelo bem do nosso passado, vou interceder por você junto aos encanadores. Talvez eu consiga amenizar sua punição. Phil balançou a cabeça. É tarde demais para isso, Max. Assim que terminou de falar, ele ergueu o projetor do nulificador e disparou. Um feixe de energia dourada irrompeu do cano, avançando diretamente em direção a eles. Chama reagiu instantaneamente, agarrando Gwen e o vovô Max e se transformando em um tornado de chamas, desaparecendo de vista. Fantasmático transformou-se em sua forma intangível, deixando a onda dourada passar inofensivamente por seu corpo. Zumbido. O feixe de luz acendeu até explodir contra o céu noturno, formando um enorme anel dourado. Brilhava como uma ferida aberta nos céus, uma visão deslumbrante e aterradora ao mesmo tempo. Rugido. Uma enorme serpente negra irrompeu do anel dourado. Não, era um dragão. 2 chifres projetavam-se de sua cabeça, seus olhos brilhando em um vermelho sangue. Seu corpo era coberto por escamas azuis que cintilavam com um brilho verde fantasmagórico sob o luar. Com quase 20 metros de comprimento, ele se enroscava e se contorcia no ar, cada respiração liberando fios crepitantes de relâmpagos azuis. É um dragão do trovão. O rosto do vovô Max empalideceu. Ha 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 ha. Phil jogou a cabeça para trás numa gargalhada maníaca. Dragão do trovão, perfeito. Destrua este mundo amaldiçoado. Rugido. O dragão do trovão soltou um rugido estrondoso que sacudiu a noite, mergulhando em linha reta. Raios dançavam descontroladamente por seu corpo enquanto ele despencava em direção a Phil. Gole. Abriu suas enormes mandíbulas e engoliu o enlouquecido Phil por inteiro. Phil, gritou vovô Max com a voz embargada pela tristeza e angústia. Outrora, eles haviam lutado lado a lado na vida e na morte, e agora seu camarada havia partido. Ou talvez o verdadeiro Phil já tivesse morrido há muito tempo, consumido pela ganância. O aparecimento do dragão do trovão fez com que os moradores das proximidades gritassem e fugissem para as ruas, aterrorizados com a possibilidade de serem apanhados no caos. Chama permaneceu firme diante da poderosa criatura, sua forma flamejante irradiando uma determinação inabalável. Lucian. Os chifres na cabeça dele emitem correntes elétricas poderosas, não deixe que te atinjam, gritou vovô Max, protegendo Gwen atrás de si. Ele nem se deu ao trabalho de sacar a arma, contra algo assim, seria inútil. Entendi. Chama assentiu. Ele pisou em seu rastro flamejante e avançou pelo ar para encarar o dragão. Erguendo uma das mãos, formou uma bola de fogo carmesim e a arremessou para frente. Bum!
A esfera flamejante, deixando um rastro de calor escaldante, atingiu o corpo do dragão do trovão, mas apenas provocou uma leve labareda antes de desaparecer. As sinistras escamas verdes sofreram apenas um leve toque, deixando a criatura ilesa. Então é isso? Mesmo com minhas chamas aumentadas em 10%? As escamas do dragão são imunes tanto ao fogo quanto à água. Troque para outro herói alienígena, gritou vovô Max. Não precisa. Deixe isso para o velho fantasmático. Num instante, o fantasmático apareceu do nada. Ele rasgou os tentáculos que cruzavam seu peito, membros negros e brancos chicoteando violentamente enquanto atacavam o flanco do dragão do trovão, cravando-se como presas afiadas. Rugido. O dragão do trovão urrou de dor e chicoteou furiosamente com sua cauda, atingindo o fantasmático e lançando-o para longe. Baque. Fantasmático caiu no chão como uma pipa com a linha cortada, seu corpo branco se chocando contra o gramado antes que pudesse se erguer novamente. Rugido. Uma luz elétrica pulsava entre os chifres gêmeos do dragão enquanto arcos de energia azul se acumulavam, prontos para aniquilar tudo à sua frente. Chama pressionou a mão contra o Omnitrix em seu peito, desencadeando outra transformação. Capítulo 130. Choque. Listras pretas e verdes se entrelaçavam enquanto seu corpo crepitava com eletricidade, dois olhos do tamanho de ovos brilhando intensamente. Rachadura. Um denso raio azul esverdeado irrompeu do chifre do dragão, rasgando o ar e atingindo o solo com velocidade devastadora. A onda avassaladora de poder varreu o céu como um tsunami, banhando o mundo em uma luz azul sinistra, como se o próprio julgamento divino tivesse se abatido. Jin. Missão do hacker alienígena acionada? Derrote o poderoso dragão do trovão e torne-se o Buzoshak matador de dragões? Recompensa por missão concluída. Desbloqueie um herói alienígena aleatório? Hahaha. Buzoshak gargalhou descontroladamente, transformando-se em um raio de luz ofuscante que disparou diretamente contra o relâmpago que se aproximava. Bum! A violenta colisão irrompeu numa tempestade de relâmpagos azuis estrondosos, enviando ondas de calor que se espalharam pelo ar. Flores murchas foram varridas e espalhadas, rodopiando pelo pátio como um mar de cores cintilantes. Buzoshak estendeu os braços, permanecendo em meio aos raios furiosos. Cada centímetro de seu corpo absorvia a energia crescente, todo o seu ser em chamas com puro poder. Sua força aumentou rapidamente, seus níveis de energia dispararam como um foguete rompendo a atmosfera. Para um Gnose geniano, a eletricidade era sua força vital, a própria essência de sua existência. Assim como um peixe não pode viver sem água. O dragão do trovão lançou um olhar fulminante com seus olhos injetados de sangue, do tamanho de sinos de cobre, e soltou um rugido estrondoso, canalizando ainda mais poder em seu ataque. Ele se recusava a acreditar que não conseguiria matar aquele inseto minúsculo e insolente. Mas a imensa energia que percorria o pequeno corpo de Buzoshak estava rapidamente se tornando insuportável. Então, optou por se dividir. Em meio a relâmpagos cegantes, Buzoshak se dividiu em 2, depois em 4, depois em 8, 16, 32. Por fim, 64 clones do Buzoshak preencheram o ar, cada um brilhando com uma luz elétrica instável. Roar. O dragão do trovão finalmente percebeu que algo estava errado. Dezenas de minúsculos Buzoshaks pairavam ao redor, seus corpos tremeluzindo como lâmpadas vivas, arcos elétricos dançando sobre suas formas, cada um totalmente carregado e transbordando energia além da imaginação. Que legal! Fantasmático murmurou, sua voz sinistra tremendo de admiração. Em cidade de Spaxville, um único Buzoshak já tinha sido assustador o suficiente. Mas isto era de outro nível. Rugido. O dragão do trovão rugiu e disparou para cima, seu corpo enorme contorcendo-se violentamente enquanto tentava escapar. Ele sabia que se a luta continuasse, seria despedaçado por aqueles monstrinhos. Em resposta, dezenas de Buzoshaks chiaram em uníssono, transformando-se em raios verdes que se agarraram às escamas do dragão como correntes vivas, impossíveis de se livrar. O dragão do trovão entrou em pânico, debatendo-se violentamente enquanto poderosas rajadas de vento cortavam o ar. Ele não ousou liberar mais raios, temendo que os Buzoshaks os absorvessem novamente. Naquele instante, o Buzoshak líder disparou acima da cabeça do dragão. Se esse lagarto enorme não liberar energia, eu mesmo a pegarei. Com um sorriso travesso, o Buzoshak estendeu suas pequenas mãos negras, agarrou os 2 chifres de dragão e ativou seu modo de absorção de energia. Rugido. O dragão do trovão rugiu de terror, sacudindo violentamente a cabeça numa tentativa desesperada de se livrar de Buzoshak. Podia sentir sua energia se esvaindo rapidamente, sendo drenada por seus próprios chifres e absorvida diretamente pelo corpo do pequeno alienígena. Hahaha. Buzoshak gargalhou descontroladamente de pé orgulhosamente entre os chifres do dragão, cavalgando o dragão do trovão castigado sob o luar prateado como um lendário cavaleiro dragão. Os outros Buzoshaks se agarraram ao corpo do dragão, drenando a eletricidade de suas escamas enquanto liberavam ondas controladas de relâmpagos azuis. As correntes paralisaram os movimentos do dragão, mantendo-o preso e incapaz de se libertar. Porque você é incrível. Gwen olhou fixamente para o dragão brilhante, com os olhos cheios de admiração. Acho que não preciso mover um dedo. Fantasmático deu de ombros, flutuando preguiçosamente ao lado dela. O vovô Max finalmente soltou um suspiro de alívio ao perceber que o dragão do trovão não era páreo para Buzoshak. Em termos de poder bruto, a criatura era aterrorizante, comparável a Vilgax em seu auge.
mas perdeu devido a uma falha fatal. Só conseguia liberar eletricidade, não absorvê-la. A eletricidade do dragão do trovão não era extraída do ambiente, mas gerada dentro de seu próprio corpo. Sua fisiologia funcionava como a de uma enguia elétrica, capaz de armazenar e liberar energia, mas, uma vez esgotada, só conseguia se recuperar lentamente. Como recuperar energia com o tempo? Buzoshok, por ser um Nosedieniano, era completamente diferente. Ele podia tanto descarregar quanto absorver energia, e até mesmo repô-la através do descanso. O ataque mais devastador do dragão do trovão, seu relâmpago, não passava de alimento para Buzoshok, completamente ineficaz. Ah! Com um grito lamentável, o corpo colossal do dragão do trovão se contorceu. O brilho carmesim desapareceu de seus olhos enquanto ele despencava do céu. Bum! O impacto arrasou a luxuosa suíte presidencial de Phil, reduzindo-a a um monte de escombros. Todos os 64 Buzoshoks se fundiram novamente em um só, ficando em cima da cabeça do dragão. Derrotou com sucesso o dragão do trovão a título conquistado. Buzoshok matador de dragões? Recompensa, baú de herói alienígena aleatório? Bem, vem aqui, chamou Buzoshok, sua voz aguda ecoando pelo pátio. O que é isso? Fantasmático flutuou até lá, sua forma tremulando levemente. Buzoshok colocou uma das mãos no quadril e apontou para a barriga do dragão. Você consegue atravessar coisas. Entre e recupere o projetor do nulificador. E já que você está nisso, veja se o fio ainda está vivo. Sim, primo, respondeu Fantasmático com um sorriso maroto, fazendo um sinal de ok. A cena fez Buzoshok se enrijecer por um instante, lembrou do Fantasmático que certa vez escapou de seu próprio Omnitrix. Momentos depois, Fantasmático emergiu da boca do dragão do trovão, segurando o projetor do nulificador. O avô Max deu um passo à frente. Phil, e ele? Ele ainda está vivo? Fantasmático balançou a cabeça lentamente e suspirou. A resposta era óbvia. Buzoshok baixou a cabeça, sem demonstrar surpresa. Considerando a digestão do dragão do trovão, ou mesmo a simples asfixia, o destino de Phil estava selado. O avô Max abriu a boca, depois ficou em silêncio, soltando finalmente um longo suspiro enquanto seu olhar se voltava para o chão. Vovô, me desculpe, disse Gwen suavemente, segurando seu braço. Mesmo que Phil tivesse sucumbido à ganância e à loucura, o laço de camaradagem que eles compartilhavam era real, e isso tornou a perda ainda mais dolorosa. Max não fazia ideia do que Phil tinha passado para acabar daquele jeito. Ele não sabia agora, e talvez nunca viesse a saber. Um brilho tênue se espalhou pelo horizonte distante. O amanhecer havia chegado. O avô Max ergueu a cabeça com uma determinação silenciosa nos olhos. Ele ativou o projetor do nulificador, trazendo de volta os guardiões nulos derrotados e o gigante verde para o confinamento. Por fim, ele olhou para o dragão do trovão, todo avariado. Lucian, dê um pouco de energia a ele. Se voltar assim, será despedaçado por seus antigos inimigos. Buzoshok assentiu com a cabeça, liberando finos fluxos de eletricidade azul no corpo do dragão. O vovô tinha razão, o dragão do trovão era muito fraco. Não duraria 30 segundos no nulificador. Eles não fizeram isso por pena, mas para preservar o equilíbrio. O dragão do trovão, por mais feroz que fosse, ajudava a manter o equilíbrio entre as criaturas em seu interior. Assim como predadores e presas na natureza. Lobos comem ovelhas, ovelhas comem grama. Sem os lobos, as ovelhas pastariam em excesso nos campos. Então a grama morreria, as ovelhas morreriam de fome e os lobos pereceriam por sua vez. Essa era a delicada ordem das coisas. Baque. Um portal dourado se abriu. Guiado por Buzoshok, o dragão do trovão soltou um rosnado baixo e retumbante antes de deslizar lentamente para dentro, retornando ao seu domínio. No último instante, virou sua enorme cabeça, lançando um último olhar para Buzoshok. Então, com um rugido estrondoso, desapareceu na luz rodopiante do nulificador. Pela manhã, o pátio estava calmo novamente. O vovô Max terminou de prestar depoimento à polícia e relatou o incidente aos encanadores. Em seguida, com a equipe reunida novamente, ele os conduziu de volta à estrada. Capítulo 131. 2 dias depois, Parque Nacional de Yellowstone. Ao meio-dia, a luz do sol brilhava intensamente, cintilando sobre o lago ondulante como um espelho dourado. Árvores altas cercavam a área, suas folhas farfalhando com vida, pássaros cantando em meio ao aroma de flores desabrochando. Uma imagem de vitalidade. A lata velha diminuiu a velocidade até parar neste local tranquilo. O vovô Max saiu, respirando fundo o ar fresco. Parece o lugar perfeito para umas férias. Hehe, aposto que há muitas iguarias selvagens por aqui. De jeito nenhum, vovô. Não vou comer larvas de farinha nem caracóis, Ben gesticulou com as mãos. Concordo, disse Gwen, levantando a mão, um raro momento de união entre elas. Lucian bocejou ao sair da sucata. Seu olhar percorreu a paisagem tranquila. Realmente parecia o lugar perfeito para uma viagem ou um acampamento, embora estivesse estranhamente vazio e silencioso. Depois de um pouco de correria, eles estenderam uma toalha de piquenique na grama, enchendo-a de petiscos e frutas que imediatamente fizeram a boca de Ben salivar. Quanto ao avô, ele franziu a testa em desagrado a princípio, mas logo notou algo debaixo de uma árvore caída próxima, uma pilha de larvas de tenebro se contorcendo. Seu rosto sombrio se iluminou de alegria, como se tivesse encontrado um tesouro. Rapidamente ele pegou uma tigela e começou a recolher o tesouro, que se debatia com uma velocidade surpreendente. Lucian, Ben e Gwen estavam sentados juntos na manta, saboreando os petiscos sob o sol quente.
Conversavam descontraidamente, principalmente sobre momentos engraçados da viagem, mas a conversa acabou se dispersando. Gwen mencionou a mãe de Lucian uma vez, mas depois de algumas palavras, o assunto desapareceu silenciosamente. A alma de Lucian apenas havia cruzado para este corpo, os pais do Lucian original tinham pouca relação com ele. Além de algumas pistas mencionadas pelo avô, não havia nenhum outro caminho a seguir. Encontrá-los era praticamente impossível, quanto mais trazê-los de volta. 9 anos atrás, um acidente no mar fez com que o Lucian original e seus pais desaparecessem sem deixar rastro. Anos depois, o corpo foi encontrado em uma floresta, sua alma substituída pela de Lucian, e ele havia adquirido a tecnologia alienígena de nível 20, o Omnitrix. Às vezes, Lucian não conseguia deixar de se perguntar, para onde teria ido a alma do outro Lucian? Esqueça, isso pode esperar para outra hora. Ele balançou a cabeça. A prioridade agora era ficar mais forte. Ninguém sabia quando a próxima ameaça de nível chefe apareceria. E ainda havia Kevin fantasmático, ambos oponentes problemáticos. Lucian concentrou-se. Em seus pensamentos, o baú do herói alienígena apareceu, brilhando fracamente enquanto flutuava no ar. Depois de derrotar o dragão do trovão, ele não tivera tempo de abri-lo antes de escapar com Ben e os outros. Quase se esquecera dele até agora. Abra o baú, sussurrou Lucian em pensamento, rezando em silêncio. Atomix. Atomix. Ou gigante seria ótimo. Eco também não seria ruim. Arthropod também funcionar. Alien X seria perfeito. Sua primeira transformação não exigiria negociar com suas duas personalidades, e ele poderia fazer um pedido diretamente. Mas essa chance só surgiu uma vez. Jin. Baú do herói alienígena aberto com sucesso? Parabéns! Você desbloqueou um novo herói alienígena, Blitzwolfer. O coração de Lucian deu um salto. Então era ele. O alienígena lobisomem. Ele não esperava que aparecesse tão cedo. Com habilidades excepcionais em combate corpo a corpo, sentidos aguçados e a capacidade de emitir ondas sonoras, ele também é muito bom para rastrear inimigos. Lucian assegurou a si mesmo em silêncio. Crianças. O vovô Max voltou triunfante, segurando uma tigela de gorgulhos do arroz vivos. Vejam o que o vovô trouxe para vocês. Deliciosos e divertidos gorgulhos do arroz listrados de branco. Eca! O couro cabeludo de Gwen se arrepiou de pavor. Aquilo era puro pesadelo. Ah não, vovô, de novo não. Ben pegou apressadamente um pote de palitos de chocolate e recuou para o lado. Suspiro, vocês crianças simplesmente não sabem o que é bom, resmungou o avô, pegando alguns gorgulhos e colocando-os diretamente na boca. Pop! Um jato de suco espirrou, espalhando líquido branco de inseto por todo o rosto bonito de Gwen. Ah, estou arruinada. Gwen parecia completamente desanimada. Hahaha, bobão. Você fica tão engraçada assim. Ben exclamou, deliciando-se com o caos. Lucian tirou 2 lenços de papel e entregou-os à carrancuda Gwen. Obrigada, prima. Gwen sorriu radiante como uma flor desabrochando. Voxas! De repente, uma enorme bola de fogo surgiu acima deles, carregando uma energia cinética aterradora enquanto se lançava diretamente em sua direção. Não! Exclamou vovô Max, horrorizado. Um meteorito desse tamanho certamente seria fatal ao impactar. Ben e Gwen ficaram paralisados, completamente petrificados. Lucian abriu o Omnitrix com um movimento rápido e o bateu no chão. Baque! Um clarão de luz verde sinistra surgiu, e XLR-8 materializou-se no local. XLR-8 agarrou Ben e Gwen, transformando-se em um borrão azul enquanto disparava rapidamente para longe, colocando-os em um local seguro. Sem hesitar, ele voltou correndo a toda velocidade, agarrou vovô Max e disparou em direção ao local original. Bum! O enorme meteoro carmesim atingiu o solo, irrompendo com uma explosão estrondosa que sacudiu todo o parque, rachando a terra em fissuras semelhantes a teias de aranha. Somente após confirmar que o meteoro não iria detonar, XLR-8 liderou os outros de volta ao local do impacto. Que diabos é isso? Não parece um meteorito, ponderou vovô Max, parado diante do objeto. O grupo estava de pé na cratera profunda, examinando atentamente a colossal rocha à sua frente que obscurecia o céu. À primeira vista, assemelhava-se a uma concha gigante, com a superfície envolta em solo queimado e emitindo tênues fios de fumaça densa, completamente imóvel. Assim que Lucian deu um passo à frente para sondar a natureza do meteorito, uma garra negra e afiada como uma navalha surgiu repentinamente de sua lateral. Tum, tum, tum. Antes que alguém pudesse reagir, várias outras garras negras irromperam de ambos os lados do meteorito, cravando-se na terra queimada abaixo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 132. Rachadura. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície do meteorito, formando um denso padrão semelhante a uma teia de aranha que se expandiu rapidamente para fora. Sibilo. O meteorito soltou um guincho rouco enquanto seu corpo tremia violentamente. A camada de solo carbonizado e preto como piche em sua superfície se soltou e se desfez, revelando a casca por baixo. Uma densa fumaça e poeira subiam aos céus, o ruído e o movimento eram imensos. Somente depois que a névoa começou a dissipar, todos finalmente puderam ver a verdadeira forma do meteorito. Era um carrapato alienígena colossal. Seu exoesqueleto rosado era gravado com padrões antigos e complexos. De sua boca estendiam-se tentáculos vermelhos sangue que se contorciam e se retorciam freneticamente.
Ao longo de seus flancos maciços, pernas resistentes e negras como azeviche brilhavam com um brilho metálico enquanto penetravam profundamente na terra macia, ancorando-a como as raízes de uma grande árvore, firmes e inflexíveis. Como se isso não bastasse, a criatura abriu a boca e soltou um rugido gutural. Os tentáculos carmesins penetraram no solo, sugando avidamente algo invisível. Que diabos é isso? O vovô Max franziu a testa, perplexo. Apesar de toda a sua experiência, ele nunca tinha visto nada parecido. Era como se o monstro tivesse surgido do nada. Ai, não me diga que vai dar mais trabalho, resmungou Gwen, visivelmente irritada. O passeio no parque estava prestes a ser arruinado novamente. Parecia que toda saída virava um desastre, ou monstros ou vilões nunca paz. Relaxa, Gwen. Com esse herói por perto, nenhum alienígena esquisito vai causar problemas. Ben bateu no peito com confiança. Lucian deu um passo à frente, estudando a enorme carapaça da criatura. A visão despertou uma vaga lembrança. Se ele se lembrava corretamente, aquela coisa absorvia a energia da Terra e a devorava, levando eventualmente à destruição do planeta. Era dura por fora, mas frágil por dentro. Sua carapaça era quase impenetrável, mas seus órgãos internos eram delicados. Na história original, Ben a destruiu usando bala de canhão. Parece estar absorvendo a energia da Terra, disse Lucian, fingindo um tom pensativo. Não podemos simplesmente ficar de braços cruzados. Essa coisa me parece um parasita. Vamos acabar com ela. Com certeza, era exatamente o que eu estava pensando. Gritou Ben, já ansioso por uma luta. Ele bateu com a mão no Omnitrix e começou a percorrer suas opções de herói. Ben, deixe-me. Antes que Lucian pudesse terminar, um som agudo e estridente ecoou vindo de cima. Todos olharam para cima, sentindo uma tensão crescente. Uma nave espacial circular pairava no alto, elegante e metálica, banhada por um brilho prateado. A escotilha abriu-se lentamente e 3 figuras saíram flutuando. Na frente estava um alienígena alto e esguio com olhos azuis semelhantes aos de um sapo. Vestido de branco, suas pálpebras caídas lhe davam uma aparência perpetuamente sonolenta e preguiçosa. À sua esquerda estava um guerreiro baixo e corpulento, com 4 olhos amarelos e um grande machado de lâmina dupla roxo nas mãos, com uma expressão feroz e hostil. À direita, havia um alienígena magro e pequeno, com 6 braços e pele amarela. Sua expressão era distorcida e sinistra, emanando uma aura arrepiante. Os 3 tinham um dispositivo circular roxo implantado na testa ou algum tipo de arma, e cada um estava em cima de uma plataforma flutuante. Suspensos lá no alto, eles olhavam para todos abaixo com uma arrogância inconfundível. O líder, Olhos de Sapo, falou primeiro, flutuando diante do inseto gigantesco. Ele abriu os braços com uma expressão reverente e proclamou em voz alta: Alegrem-se! Chegou! Esta é a sua grande glória, reservada exclusivamente para ela. Quem é você? Perguntou o vovô Max friamente. Somos servos fiéis, seguidores do grande, que desceu até aqui conosco, respondeu Olhos de Sapo com voz etérea e lenta. Ouvi dizer que este planeta tem bilhões de humanos, disse o alienígena do machado roxo, mostrando seus dentes serrilhados. Uma pena, todos eles serão extintos em breve. Ei, esquisitões! Vieram aqui para brigar? Este herói está pronto para vocês. Ben rosnou, claramente pronto para uma pancadaria. Não, nós prezamos a paz, respondeu Olhos de Sapo calmamente, quase com uma postura erudita. É mesmo? É isso que todo alienígena diz antes de nos apunhalar pelas costas, retrucou Gwen com um tom de incredulidade. Este planeta imundo merece ser destruído, zombou o alienígena do machado roxo, contorcendo o rosto num sorriso repugnante. Xi! O alienígena amarelo de 6 braços voou para frente, pressionando-se contra a carapaça do inseto como se estivesse ouvindo atentamente. Silêncio, todos vocês! O grande está falando comigo. Não ouço nada, murmurou Gwen, perplexa. O alienígena amarelo de 6 braços parecia completamente desvairado, como algum autoproclamado profeta fingindo se comunicar com o divino. Só eu consigo entender a sua voz. O alienígena de 6 braços abriu os braços, agarrando-se firmemente à carapaça do inseto. Seus olhos se moviam rapidamente, como se ele estivesse realmente ouvindo algo. O que está escrito? Perguntou Ben, curioso. O grande diz que esta noite, sob a lua cheia, este planeta será purificado, declarou o alienígena amarelo com piedosa convicção. Purificado? O que isso significa? O rosto do vovô Max escureceu, um sentimento de pavor se insinuando nele. Olhos de Sapo deslizou para frente em seu overboard até pairar diante deles. O orbe roxo em sua testa ganhou vida, projetando uma imagem holográfica no ar. Era um planeta, com um inseto gigantesco rastejando por sua superfície, idêntico ao que estava diante deles. Olhos de Sapo juntou as palmas das mãos e falou com fervorosa devoção. Seguimos o grande de planeta em planeta, de sistema em sistema, pois ele revelou um milagre divino em nosso mundo. Enquanto a projeção era exibida, as patas do inseto penetravam fundo no solo, espalhando-se como as raízes de uma árvore gigantesca. Em instantes alcançaram o núcleo do planeta, até que finalmente, com um estrondo ensurdecedor, o planeta foi despedaçado, desintegrando-se em uma nuvem de cinzas. Contemplem seu magnífico milagre. Seus tentáculos se estendem e se retraem à vontade, perfurando o coração de cada mundo, corroendo por dentro e consumindo por completo. Olhos de Sapo continuou fervorosamente. Então o nosso planeta também vai acabar assim, destruído por esse grande ser? Perguntou Gwen, com um tom pensativo mas inquieto. Sim, de fato. Agradeçam pela purificação do grande.
Olhos de Sapo ergueu as duas mãos e proclamou em voz alta. E para os humanos, isso é o que vocês chamariam de fim do mundo. Zombou o alienígena Machado Roxo, mostrando uma boca cheia de dentes amarelos e irregulares antes de gritar: comemorem, comemore, comemore. Os três cantaram em uníssono e suas vozes zombeteiras fizeram o sangue de Ben ferver. Comemorar uma ova. Ben rosnou, batendo com a mão no Omnitrix. Baque. Um clarão de luz verde irrompeu e a mosca fedorenta emergiu. O herói chegou. Insectoide abriu as asas, criando uma forte rajada de vento enquanto avançava diretamente contra o trio. Criaturas imundas, não perturbem o milagre do grande. Gritou Olhos de Sapo enquanto um raio de energia roxa disparava da esfera em sua testa. Os olhos do alienígena do Machado Roxo brilhavam com malícia. Ele brandiu seu enorme machado de energia, liberando ondas de energia roxa que cortaram o ar em direção a Insectoide. Num instante, Insectoide e o trio estavam envolvidos numa furiosa batalha aérea, com ataques colidindo em rajadas de luz e vento. Enquanto isso, Lucian estava perto do grande, sentindo o solo sob seus pés escurecer e apodrecer, sua textura macia e escorregadia, como chocolate derretido e estragado. Ele se virou para a floresta distante e a viu se deteriorando a uma velocidade alarmante. As árvores murchavam e desabavam, o solo encolhia à medida que toda a energia era drenada, deixando apenas uma lama negra e fétida. O fenômeno aterrador se espalhou rapidamente, alastrando-se em todas as direções. Se isso continuasse, toda a Terra seria drenada até a última gota e explodiria, desaparecendo completamente do universo. Jin. Missão de hacker alienígena acionada. Elimine o grande ser maligno e salve a Terra da destruição. A concluir esta missão com sucesso desbloqueará um herói poderoso aleatório? Uma série de sons mecânicos ecoou na mente de Lucian. Um herói poderoso? Qual alienígena seria desta vez? O gigante? Ou talvez o Alien X? Mecânico? Adivinhe você mesmo. Esse sistema. Sério, qual é a sua utilidade? Esqueçam isso. Vamos lidar primeiro com esse tal de grande ser, murmurou Lucian, decidido. Vovô, eu vou acabar com o inseto grande. Você e a Gwen, encontrem um lugar seguro para se esconderem. Com isso, Lucian se transformou em bala de canhão, se enrolando firmemente em uma esfera giratória e se lançando diretamente em direção à boca escancarada do inseto gigante. Capítulo 133. Gorgolejo. Bala de canhão mergulhou na boca do grande, despencando por um túnel escuro e viscoso antes de emergir nas profundezas de seu corpo. A esfera giratória se desenrolou, retornando à sua forma original. Em pé sobre uma massa pulsante e lamacenta de carne, Bala de Canhão não se precipitou para atacar. Em vez disso, examinou cuidadosamente os arredores. Aglomerados de órgãos multicoloridos pendiam acima dele, entrelaçados por veias grossas que transportavam fluxos de fluido carmesim, fornecendo energia a cada parte da criatura. Diretamente à frente, na base do corpo do grande ser, rajadas de luz branca irrompiam de ambos os lados, parecia energia extraída do mundo exterior, concentrando-se em uma piscina brilhante que nutria a besta por dentro. Isto é enorme, murmurou Bala de Canhão, olhando para a extensa rede de órgãos acima de sua cabeça. De repente, ele se sentiu pequeno e insignificante. Bem, fazia sentido. Qualquer inseto alienígena grande o suficiente para consumir um planeta inteiro não teria exatamente um estômago pequeno, ou um corpo pequeno. Bala de Canhão estendeu sua garra curta e cutucou uma veia próxima para testar sua resistência. Clang! Faíscas voaram quando sua garra afiada raspou a veia espessa, deixando apenas uma marca superficial. O quê? Bala de Canhão congelou. Que diabos? A parte de dentro não deveria ser macia e fofinha? Parece que este grande ser não é exatamente o mesmo da história original. Sem problemas. Garras não são a minha praia. Minha especialidade é destruição. Bala de Canhão se encolheu novamente em uma bola amarela, girando cada vez mais rápido até que ventos ferozes espiralassem ao seu redor. Então, com um ímpeto explosivo, ele se lançou para cima em direção aos órgãos do grande. Voxax! A esfera amarela e estrondosa foi lançada para cima como um projétil de canhão, carregada de uma força cinética devastadora. Não prejudiquem o grande. Uma figura morena surgiu repentinamente das sombras. Com uma palma enorme, como um leque, golpeou Bala de Canhão no ar, derrubando-o com força no chão carnudo abaixo. Chiar! Fumaça subia da carapaça amarela de Bala de Canhão enquanto ele retornava à sua forma redonda e rechonchuda, agarrando a cabeça dolorida. Ele fez uma careta, virando-se bruscamente em direção ao atacante. Mas o que ele viu fez com que seus olhos se arregalassem em choque e seu coração disparasse. Ao lado da piscina de energia branca brilhante estava um enormossauro. Seus olhos ardiam em vermelho, seus músculos estavam tensos e salientes, exalando uma intenção assassina enquanto encarava Bala de Canhão fixamente. Enormossauro! Bala de Canhão exclamou. Um dos meus alienígenas escapou sozinho? Não, não pode ser isso. Este era menor, menos volumoso, e seu rosto estava marcado por cicatrizes de queimaduras. Após uma rápida avaliação, Bala de Canhão percebeu com o que estava lidando. Não era seu enormossauro, mas um membro da mesma espécie. Um vaxassauro. Vaxasauriano, disse Bala de Canhão friamente, pronto para lutar. O que você está fazendo aqui? Você não é deste planeta. Chame-me de Tigon, rugiu o enormossauro com a voz rouca e áspera. Abandonei meu lar há muito tempo.
Para servir ao grande e todo-poderoso grande darei tudo, até mesmo minha vida. Bala de Canhão suspirou e balançou a cabeça. Parecia que essa luta era inevitável. Esse tal grande ser tinha um poder de lavagem cerebral digno de um líder de culto. O trio alienígena de antes era uma coisa, mas agora até um Vachasauriano havia sido doutrinado. Ainda assim, uma pergunta persistia em sua mente. Como esse enormossauro poderia entender as palavras do grande percevejo fedorento? Ah, e também tem aquele intérprete de 6 mãos lá fora, basicamente o segundo em comando desse culto intergaláctico. Então você esteve escondido dentro do grande, guardando seus órgãos esse tempo todo? Bala de Canhão flexionou suas garras. Sim, respondeu Tigon honestamente, claramente já imerso demais na lavagem cerebral. É só um percevejo fedorento gigante. O que há para proteger? Murmurou Bala de Canhão com ironia. Como ousa blasfemar contra o grande ser? Prepare-se para morrer. Rugiu Tigon, sua expressão contorcendo-se de fúria. Firmando suas pernas maciças no chão, ele avançou como uma fera descontrolada. Pode vir. Bala de Canhão bufou, encolhendo-se em posição fetal. Ele estava esperando por isso. Intruso. Saia do corpo do grande. Os olhos injetados de sangue de enormossauro brilharam enquanto ele cerrava seus punhos rochosos e soltava um rugido estrondoso, golpeando com o punho para frente. Bala de Canhão girou rapidamente, esquivando-se do golpe com facilidade antes de contra-atacar com uma colisão poderosa. Enormossauro brandiu o rabo como um porrete, pronto para revidar, mas Bala de Canhão já o previa. Parou abruptamente, chocando-se contra um denso emaranhado de tendões fibrosos. Estalo, estalo. Os densos tendões dos insetos, incrivelmente resistentes, serviram perfeitamente como um estilingue improvisado. Bala de Canhão girou descontroladamente contra eles, acumulando uma enorme quantidade de energia. Pare com isso agora mesmo. Não ouse ferir o grande. Cego pela loucura, o enormossauro avançou diretamente contra ele. Poder carregado, gritou Bala de Canhão, soltando-se do estilingue e investindo direto contra seu inimigo. Bum! O impacto violento lançou Tigon para o lado como uma pipa que se partiu, atravessando várias veias antes de se chocar violentamente contra o chão. Enormossauro jazia estendido em uma pilha de carne, momentaneamente incapaz de se mover. Bala de Canhão aproveitou a vantagem, girando rapidamente enquanto disparava para cima, pronto para desferir outro golpe devastador. De repente, uma forte rajada de vento passou por ele. Os instintos de Bala de Canhão se aguçaram. Havia mais alguém ali, mas ele não parou. Sua defesa com a bola era quase impenetrável. Ele aguentava pancada. Clang! Uma ponta vermelha como sangue rasgou o ar, brilhando maliciosamente ao se chocar contra a esfera de ferro amarela com um guincho penetrante. A estaca se estilhaçou e caiu, mas o impacto desviou a mira de Bala de Canhão, fazendo-o colidir com outra parte do corpo da criatura e perfurar parte de seus órgãos internos. Bum! Todo o corpo do grande ser se contorceu violentamente, tremendo como um terremoto. O monstro estava em agonia. Os tremores duraram vários segundos antes de cessarem. Quando Bala de Canhão se recompôs, finalmente conseguiu ver seu agressor com clareza. Um torso humanoide com cauda de serpente. Pele carmesim. Constituição esguia, com cerca de 2 metros de altura. Seus olhos escarlates tinham pupilas em fenda, e seus cabelos se contorciam como serpentes vivas. Espinhos afiados se projetavam do dorso de suas mãos, a origem daquele último ataque. Ao lado dele estava o enormossauro, Tigon. Ambos encaravam Bala de Canhão com frieza. E quem você pensa que é? Perguntou Bala de Canhão, estreitando os olhos. Serpente espinhosa vermelha, sibilou a serpente alienígena. Capítulo 134. Parque Nacional de Yellowstone. Árvores outrora viçosas haviam se decomposto em grotescos montes de restos, seu fedor sufocando o ar. O solo sob suas raízes havia derretido em uma lama fétida e imunda, espalhando-se para formar um mar infinito de podridão. Cadeias de montanhas desmoronaram uma após a outra, como se tivessem perdido toda a sua força, partidas ao meio por alguma força monstruosa e imparável, antes de desabarem com estrondos ensurdecedores. Lá no alto, o insectoide batia as asas, circulando pelo céu escuro enquanto travava uma luta feroz com o trio alienígena. O avô Max e Gwen já haviam sido levados para uma caverna próxima, onde estariam seguros por enquanto. Uma batalha dessa magnitude era algo em que Ben jamais permitiria que eles se envolvessem. Será que o primo está se saindo bem lá fora? Perguntou o insectoide com a voz rouca, lançando um olhar para o brilho vermelho distante. Esse era o grande ser, a personificação da destruição. Por onde passava, a vida definhava, as estrelas morriam e nada era poupado. Espero que Lucian consiga esmagar aquele inseto gigante, murmurou o insectoide, um raro lampejo de intenção assassina cruzando seus olhos. Um sinal de quão sérias as coisas haviam se tornado. Zumbido. Um raio agudo de energia roxa cortou o ar por trás, mirando diretamente na cauda de insectoide, pronto para parti-lo ao meio. Sentindo a forte rajada de vento enquanto o ataque rasgava o ar, insectoide se esquivou no último instante, escapando por pouco. Ele se virou, encarando os 3 alienígenas à sua frente, com os punhos cerrados de raiva. Esses malditos cultistas adoradores de insetos. Lepidopterano imundo. Não sei por que você apareceu na Terra, mas isso deve ser a vontade divina do grande. Rosnou o alienígena do machado roxo, com o rosto contorcido em um sorriso cruel. O destino decreta que você e este planeta perecerão juntos.
Creio que o grande revelará mais uma vez seu milagre divino para purificar este mundo corrompido, declarou Olhos de Sapo com solene reverência, erguendo ambos os braços para os céus. Terra, ouvimos dizer que os humanos aqui se massacram constantemente, presos em conflitos tolos e sem sentido. Para acabar com o seu sofrimento, o grande ser desceu para salvar todos os seres vivos. Tal misericórdia para com o universo nos comove a uma admiração infinita. O alienígena amarelo de 6 braços ergueu todos os 6 braços, seus olhos injetados de sangue brilhando enquanto gritava. Agradeçamos a Deus pela gloriosa bênção do grande. Agradeçam pela gloriosa bênção do grande, repetiram os outros 2 em uníssono. As mandíbulas da mosca fedorenta estalaram furiosamente. Agradeça, uma ova. Aquela coisa é um demônio. Seu ignorante. Como ousa blasfemar o nome do grande? A testa de Olhos de Sapo brilhou, disparando um raio de luz púrpura. Insectoide revidou, expelindo uma gosma verde espessa pelos olhos que exalava um odor nauseabundo. Os 2 ataques colidiram no ar, vaporizando-se em uma explosão de vapor. Vamos terminar isso juntos, gritou o alienígena amarelo de 6 braços. Acordado, o trio avançou rapidamente em seus overboards, com a energia pulsando enquanto lançavam seu ataque. Vamos ver como vocês, seus malucos, lidam com um herói de verdade. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Insectoide. Sem hesitar, ele abriu bem as asas e investiu, mergulhando de cabeça na batalha contra o trio alienígena. Dentro da caverna de pedra, a expressão do vovô Max era sombria enquanto ele encarava o grande à distância e a decadência que se espalhava ao redor. Ele soltou um suspiro silencioso. Agora tudo depende de Lucian. Com exceção desta caverna de pedra natural, tudo já estava corroído. Na superfície, o solo ainda parecia o mesmo, mas por baixo, havia apodrecido, transformando-se num vasto pântano. Qualquer um que ali entrasse acharia quase impossível escapar. Ele e Gwen não conseguiam voar, o que significava que não podiam sair da caverna, muito menos chegar perto do grande. Se a Terra pode ser salva, agora tudo depende do primo, murmurou Gwen baixinho, com a preocupação nublando seus olhos brilhantes. Ela não conseguia parar de pensar nele. O que estaria acontecendo com Lucian dentro daquela criatura? Ele estava bem? Ou algo tinha dado errado? Absorta em seus pensamentos, Gwen sentou-se em uma pedra, com o rosto carregado de preocupação. Ruído, ruído. Um som estranho veio repentinamente de trás dela. Gwen se virou bruscamente, o rosto empalidecendo. Ah, o que é isso? Diversas trepadeiras roxas, como se estivessem vivas, deslizavam pela pedra fria, contorcendo-se em direção a eles. Ainda mais estranho, cada trepadeira terminava em uma boca escancarada que se abria e fechava, emitindo ruídos sibilantes e arrepiantes. Deve ser o veneno do percevejo. Contaminou as formas de vida na superfície, disse o vovô Max enquanto corria para lá. Ao ver as vinhas grotescas se aproximando, Gwen rapidamente ergueu a mão e lançou seu feitiço. Dezenas de flechas aquáticas cintilantes se formaram ao seu redor, pairando como agulhas prateadas antes de dispararem em direção às vinhas que se aproximavam. Clang, clang. As flechas atingiram os cipós com sons metálicos agudos, explodindo em faíscas ao atingi-los. Mas o ataque se dispersou inofensivamente no ar. Não funcionou? Gwen exclamou atônita. Esse veneno é muito forte. Transformou cipós comuns em armas mortais. O vovô Max tirou a pistola laser do cinto e atirou. Bang, bang. Raios de energia azul atravessaram várias trepadeiras. Elas ficaram moles, desmoronando como máquinas quebradas. Mas em questão de segundos começaram a se unir novamente e avançaram com força mais uma vez. Gwen começou a entoar um novo feitiço, invocando um poderoso dragão de água que se enroscou diante dela. Vapor encheu o ar enquanto ele rugia para frente com força violenta. Alma do dragão da água. Bum! A explosão sacudiu a caverna enquanto o dragão rasgava os cipós, reduzindo-os a polpa. Os restos se desfizeram em uma lama roxa, sem vida e incapazes de se regenerar. Ufa, finalmente consegui, suspirou Gwen, enxugando o suor da testa. Ruído, ruído. Outro som ecoou de fora da caverna. Ambos pararam abruptamente, virando-se lentamente em direção à entrada. Um enxame de vinhas mutantes, retorcidas em tons de azul, verde e violeta, rastejou em direção a eles, atraídas pelo cheiro de vida dentro da caverna. O corpo de Gwen se retesou novamente. Ela começou a entoar o feitiço mais alto, conjurando outra magia enquanto o vovô Max se posicionava ao lado dela, com suas pistolas gêmeas em punho, lutando para conter os cipós. Dentro do corpo do inseto gigante, a escuridão era densa, acompanhada por um leve odor metálico. Na base, uma piscina de energia branca radiante pulsava suavemente, a força vital extraída da própria terra, alimentando o corpo do grande ser. Bala de Canhão estava perto da piscina brilhante, encarando Cobra Espinho Vermelha e Enormossauro. A tensão entre eles era palpável, prestes a explodir em violência. Serpente Espinhosa Vermelha? Não me diga que você é mais um dos servos do grande, trovejou a voz grave de Bala de Canhão, seus olhos brilhando na luz branca. Exatamente, disse a Serpente Espinhosa Vermelha friamente. Somos seguidores leais. Qualquer ser que ameace o grande deve ser destruído. Enquanto falava, os espinhos em seus punhos se estendiam e retraíam livremente, brilhando como lâminas, exatamente como as garras do Wolverine, feitas tanto para combate corpo a corpo quanto para ataques à distância. Então foi assim que ele desviou do meu ataque mais cedo, pensou Bala de Canhão.
Esses espinhos podiam se desprender como lanças e se regenerar logo em seguida. Serpente espinhosa vermelha, este intruso feriu o grande. Não podemos deixá-lo viver, rugiu o enormossauro, cerrando os punhos com força. Então, nós o eliminamos. Um lampejo carmesim iluminou os olhos de cobra espinhosa vermelha. Ele arrancou o espinho do braço esquerdo, estendendo-o em uma longa lança de sangue afiada como uma navalha, e avançou direto para a bala de canhão com velocidade mortal. Capítulo 135. 2 contra 1? Bala de canhão bufou friamente, se enrolando em uma bola de ferro amarela, enquanto girava descontroladamente. Como o ápice da genética de sua espécie, ele não conhecia o medo. Mesmo enfrentando 2 oponentes sozinho, permanecia completamente destemido. Voxas! Espinhos carmesins ferozes com as bordas reluzentes avançaram em sua direção a uma velocidade vertiginosa, carregando uma energia cinética aterradora. Bala de canhão pressentiu o perigo e desviou bruscamente, rolando para trás de um órgão. A lança de sangue afiada como uma navalha cortou como uma faca na manteiga, perfurando mais de uma dúzia de tendões pulsantes em sucessão. Um torrente de fluido carmesim jorrou quando a lança atingiu a parede carnosa acima. O grande soltou um rugido agonizante enquanto suas entranhas se agitavam violentamente. Idiota! O enormossauro Tigon cambaleou, encarando a serpente espinhosa vermelha ao seu lado. Estamos dentro do corpo do grande. Pare de usar ataques à distância. A serpente espinhosa vermelha zombou friamente sem oferecer resposta. Torcendo sua cauda ágil, ela investiu diretamente contra o raio de canhão próximo. Erguendo seu punho carmesim, revelou espinhos cristalinos e rugiu, avançando com força para esmagar a esfera de carne. O canhão girou rapidamente. Sua esfera elástica bateu com força no chão, lançando-se instantaneamente no ar para interceptar o ataque da serpente espinhosa vermelha. Bum! O punho da serpente espinhosa vermelha colidiu com a bola de ferro amarela, irrompendo em um estrondo ensurdecedor. A cobra espinhosa vermelha soltou um grito agudo, cambaleando para trás descontroladamente. Agarrando o braço, ele sentiu um entorpecimento. Os espinhos em seu punho estavam quase quebrados, a dor era excruciante. Seu desgraçado, você é feito de ferro? A serpente espinhosa vermelha rangeu os dentes, com o peito arfando de raiva. Praticamente isso. Provavelmente mais duro que ferro, respondeu Bala de Canhão com indiferença. Isso me irrita profundamente. Os espinhos na mão de cobra espinho vermelha se agitaram, transformando-se em 2 lâminas carmesins que atacaram Bala de Canhão em uníssono, com a intenção de despedaçá-lo. Entretanto, Tigon já havia se esgueirado silenciosamente para trás de Bala de Canhão. Erguendo os punhos, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Você está acabado, intruso. Bum! O golpe errou o alvo. A bola de ferro amarela desviou-se do ataque surpresa do enormossauro com notável agilidade, esmagando um órgão no processo. Infelizmente, o coração do grande estava posicionado bem no topo. Caso contrário, Bala de Canhão poderia ter acabado com ele ali mesmo. Nesse instante, a enfurecida cobra espinhosa vermelha chegou. Morrer! Ele brandiu descontroladamente sua cauda farpada, conjurando sombras de espadas carmesim que formaram uma rede impenetrável, cercando Bala de Canhão. Isso aí! Bala de Canhão liberou todo o seu poder, girando violentamente enquanto rompia os tendões que o obstruíam, investindo contra seu oponente. Bum! A arrogante e desafiadora serpente espinhosa vermelha sentiu instantaneamente uma pressão esmagadora no peito, como se tivesse sido atingida por um martelo de ferro. Quase sufocando, foi arremessada para trás em alta velocidade. Ao contemplar a esfera de ferro ainda girando no ar, o terror passou por suas pupilas verticais. Será que uma defesa tão aterradora poderia realmente existir? Girando em seu interior, Bala de Canhão permanecia alheio à turbulência interna da serpente espinhosa vermelha. Além de uma leve coceira nas costas, ele não sentia mais nada. Após ser arremessada dezenas de metros para trás, a serpente espinhosa vermelha transformou-se em um raio de luz, chocando-se violentamente contra a monstruosa parede de carne e enviando outra onda de tremores intensos que se espalharam por ela. A forma do enormossauro oscilava, seu físico desajeitado lutando para manter o equilíbrio. Sua vez, perdedor. O golpe de canhão foi desferido com toda a força, lançando o enormossauro atordoado pelos ares. Ambos se chocaram contra a massa viscosa de órgãos, seus corpos convulsionados pela dor como se tivessem sido despedaçados. Nenhum dos dois conseguiu se levantar. Bala de Canhão olhou para o enorme coração acima, enterrado sob inúmeras camadas de tendões, pulsando poderosamente. Chegou a hora de acabar com isso. Ele encolheu o corpo, transformando-se em uma temível bola de ferro amarela, pronto para se lançar para o alto. Destruam o coração do grande, e tudo acabaria, a terra estaria salva. De repente, um fio de teia de aranha branca saiu disparado da lateral, grudando na esfera de ferro e prendendo-o no lugar. O quê? Bala de Canhão voltou à sua forma humanoide, examinando os arredores com cautela. Com uma garra curta, estendeu a mão para trás e rasgou a teia pegajosa. À sua direita, empoleirado em uma veia grossa e pulsante, estava um macaco azul. Era pequeno e esguio, com 4 braços e 4 olhos, tufos de pelo pendendo das têmporas e uma cauda longa e ágil balançando atrás dele. Macaco-aranha? Bala de Canhão parou por um instante. Outro herói alienígena? Não, não era. Este era apenas um Araxaxim, um membro da espécie do macaco-aranha, não um herói do Omnitrix. Assim como o enormossauro Tigon de antes.
Deixe-me adivinhar. Outro escravo leal do grande, disse Bala de Canhão calmamente com um olhar sereno. Correto. Meu nome é Eric, e eu juro lealdade eterna ao grande e supremo grande ser. Gritou Macaco-Aranha, coçando o pelo do peito. Então, quantos de vocês são? Podem sair todos de uma vez. Mal ele havia terminado de falar quando uma rajada de vento atingiu seu rosto. Bala de Canhão não conseguia ver nada, mas seus instintos entraram em ação. Ele recuou imediatamente. E reflexos bem rápidos. Uma voz astuta e zombeteira deslizou pelo ar à sua frente. Um inimigo invisível. A situação ficou complicada. 3 alienígenas poderosos, e um deles capaz de ficar invisível. Mesmo Bala de Canhão, com suas defesas robustas, talvez não resistisse a isso. Nesse instante, Enormossauro e Cobra Espinho Vermelha reapareceram, juntando-se à luta. Juntos com Macaco-Aranha e o Invisível, eles cercaram Bala de Canhão completamente. Todos juntos agora. Pela glória do grande, rugiu Enormossauro, sua voz ecoando como um trovão. Sibilo, ataque! A cobra espinhosa vermelha estalou a língua, estendendo farpas carmesins de seus braços. Casse o intruso, uma voz zombeteira veio do vazio, ecoando de todas as direções, de modo que ninguém conseguia identificar sua origem. Vida longa ao grande! O Macaco-Aranha Eric saltou de cima, sua cauda se enrolando em seda branca de aranha antes de disparar uma saraivada de teias em direção à Bala de Canhão na velocidade da luz. Bum! Uma série de ataques violentos desferiu-se simultaneamente, cercando Bala de Canhão numa onda de pressão avassaladora. Bala de Canhão rugiu, girando violentamente. Ele rompeu o cerco e se lançou para cima com um chute poderoso. Lá embaixo, 3 alienígenas impiedosos aguardavam sua descida, e outro se escondia em algum lugar invisível. Bala de Canhão levou sua mão com garras a Omnitrix em seu peito, e num lampejo de luz verde, ele se transformou em um lobo azul. Sua estrutura muscular era bem definida, coberta por pelos cor de cobalto, e suas garras brilhavam negras como obsidiana. Uma cabeça lupina feroz erguia-se imponente, seus olhos dourados brilhando intensamente como se pudessem penetrar qualquer ilusão. O emblema do Omnitrix pulsava orgulhosamente em seu peito. O loboano do planeta Luna Lobo, Blitzwolfer. Bum! Blitzwolfer caiu com estrondo, deixando rachaduras no solo macio. De pé, alto e feroz, ele encarou seus inimigos sem um pingo de medo. O quê? Ele ainda consegue se transformar? Tigon ficou boquiaberto, incrédulo. Uf! Somos tantos, como poderíamos perder? Zombou a cobra espinhosa vermelha. É isso aí! Se atacarmos juntos, vamos derrotá-lo com certeza, gritou o Macaco-Aranha Eric. Toca! 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 Um leve som de passos ecoou atrás de Blitzwolfer. Ele virou a cabeça, mas não viu nada. Ele suspirou, fingindo baixar a guarda. Então, no instante seguinte, ele girou, as garras reluzindo enquanto avançava para trás. Suas afiadas garras de lobo se fechando em torno de uma figura invisível com força esmagadora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.